Nosso tempo está cheio de pessoas que se dizem cristãs, mas na prática não vivem como Jesus ensinou. Vemos muitos cristãos que buscam Deus no templo, na igreja, em retiros e peregrinações, mas quando voltam para casa, esquecem daquilo que aprenderam e viveram. Deus não quer um culto formal, bonito e cheio de louvores para si. O que Ele deseja é que o seu povo viva uma vida transformada, radical e de santidade. Muitas vezes somos impedidos de servir a Deus de maneira integral por causa do medo, da dúvida e da falta de coragem. Mas você já parou para pensar que Deus te deu a vida e te deixou livre para escolher o que fazer com ela? Diante disso, reflita sobre a tua atitude diante do convite que Jesus fez aos seus discípulos. Vinde, segue-me. Servir a Deus não se trata apenas de ir à igreja nos dias de culto, ouvir a palavra e orar. É muito mais do que isso. A verdadeira adoração a Deus transborda os muros da religião e se manifesta em obras concretas de amor, fé e esperança. Neste vídeo, vamos refletir a partir de 4 pontos importantes para servir a Deus fora do sistema religioso. Ponto 1. Amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente. Em Marcos, capítulo 12, versículo 30, encontramos a resposta para o primeiro mandamento, que era amar a Deus de todo o coração. Jesus respondeu e disse: o primeiro dos mandamentos é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um Deus, e não se deve amar a Ele nenhum outro Deus. Além dele, não se deve adorar a Ele, nem servir a Ele. As Escrituras nos ensinam que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, pois somente Ele é digno de ser adorado, pois criou tudo o que vemos, incluindo a nossa alma. Para isso, precisamos ter coragem para renunciar a tudo aquilo que compete com Deus na nossa vida, como desejos, paixões e até mesmo o pecado. Muitas vezes permitimos que o medo, a insegurança, a dúvida, o orgulho e a soberba ocupem o lugar de Deus em nossa vida. Para conquistador, entregar o seu coração a Deus, colocando fim a qualquer outra adoração. Ponto 2. Coragem para crer e seguir a Jesus. Encontramos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem ele nada fizera, sem fé agradar a Deus. Para agradar a Deus, precisamos acreditar que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Saber crer em Deus e confiar em sua promessa nos capacita a seguir em frente nos momentos difíceis. Buscar a Deus requer coragem. Devemos ser ousados ao clamar por socorro diante dos perigos. Não podemos nos furtar atrás de Deus, pois a Bíblia diz que Ele está pronto para nos ajudar. Muitas vezes, por falta de coragem, perdemos a oportunidade de exercer a fé. Por isso, ore por coragem e por discernimento para saber crer, confiar e agir em favor do reino de Deus. Ponto 3. Abrir as Escrituras para buscar a sabedoria de Deus. Jó capítulo 28, versículo 28. E a soberba está em extremo desespero, e a mentira em abismo de perversidade. Nossos caminhos tendem a se perder quando agimos sem direção. Abrir as Escrituras nos capacita a discernir entre o que é certo e o que é errado. Devemos nos ater, escutar e meditar na palavra de Deus para nos fortalecer. A Bíblia nos alerta sobre a soberba e a mentira que desviam os homens do caminho de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, lemos: caminho de justo é o começo da sabedoria, o insensato, caminho de perversidade. A sabedoria de Deus reside em seu livro sagrado, a Bíblia. A sabedoria terrena se encontra em nós, pois Deus nos deu livre arbítrio para escolhermos o que queremos fazer. Seja sábio, pois. Busque a Deus e a sabedoria da sua palavra. Medite nela para que possas ter discernimento. Ponto 4. Sair da religiosidade para servir a Deus em espírito e em verdade. Em João, capítulo 4, versículo 24, Jesus declarou à samaritana:
Deus é espírito e os que o adoram precisam adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração a Deus exige sair da religiosidade. Em muitas igrejas, a religiosidade se apoia em tradições, ritos e dogmas religiosos, sem levar em consideração a realidade do homem e as suas necessidades. A religiosidade leva o homem a se afastar da simplicidade e da humildade. Encontramos em Mateus capítulo 23, versículo 5, Jesus criticando a religião farisaica, pois os fariseus amavam os lugares de honra nas sinagogas e as pregam demais para que fossem honrados. A religiosidade se caracteriza por se apoiar em tradições, ritos e dogmas, sem levar em conta a realidade do homem e as suas necessidades. Já a verdadeira adoração a Deus se baseia na fé, na esperança e no amor. Para sair da religiosidade, aprenda a amar a Deus e o próximo. Ouvir a voz de Deus para conhecer a sua vontade, conhecer a Cristo Jesus e seguir os seus passos. E colocar em prática a palavra de Deus em sua vida. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus falou sobre falsos profetas. Não todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. As palavras Senhor, Senhor demonstram um conhecimento teórico da pessoa de Jesus, mas a entrada no céu depende de obras, ou seja, da prática da fé, da obediência e da boa obra. Somente crer em Jesus não é suficiente para garantir a salvação. É necessário colocá-lo em prática. Amém. Que este estudo bíblico traga luz e edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Reconhecendo os falsos profetas, evite seguir doutrinas religiosas que levam longe da verdadeira adoração a Deus. Busque a Deus em oração, pois Ele está pronto para te escutar e te responder. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, pois Ele se importa com a sua história e deseja que siga o caminho do bem. Deus te ama. Confie nele. Se você gostou desse estudo, compartilhe com seus amigos e familiares.